Queridos irmãos, eu queria convidar a todos para que pudessem abrir a Bíblia na carta a Pedro, epístola, aqui diz universal, mas na verdade é mundial, escrita pelo apóstolo Pedro. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Segundo Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Vou esperar que todos achem. Aquele que achou pode dizer amém. 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 O apóstolo Pedro diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Assim como as demais porções da Bíblia, a profecia tem a sua importância no contexto da palavra de Deus. E nós fazemos bem em dar atenção à profecia. É o que faremos hoje. Eu sei que faz já um tempo que nós não damos uma ênfase específica aos temas escatológicos, aos temas que tratam do fim do mundo. Mas hoje, creio, o Senhor tem uma palavra nesses moldes para nós. No verso 19, o apóstolo Pedro diz que nós temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Então, ele diz que a revelação da profecia ela é algo progressivo. Você está num lugar escuro, acende uma luz. Já é alguma luz. Mas essa luz tem que aumentar, até que você veja a luz do dia claro. E quando você ver a luz do dia claro, na revelação progressiva da Escritura, na medida em que você se aprofunda no conhecimento da profecia, a estrela da alva, que é Cristo Jesus, ela aparece em nossos corações. Muitos dizem que as profecias não são ponto de salvação, mas a Bíblia diz que o estudo das profecias está perfeitamente relacionado com a nossa salvação. Porque na medida em que nós estudamos, Cristo é formado em nós. Amém? E é dessa forma que nós somos salvos, não é verdade? Cristo precisa ser formado em nós antes de chegarmos lá. Sabe, irmãos, dizer que a profecia é uma revelação progressiva significa o seguinte, na prática. Nós estamos estudando, seja bem-vinda, nós estamos estudando, seja bem-vinda, irmãos, podem entrar, por favor. Estudamos a profecia e aí enxergamos algo. É como aquela luz do fósforo ou a luz da vela. Mas os demais detalhes da profecia ficam obscuros para nós. Contudo, se nós permanecemos fiéis a Deus, com o passar do tempo, a revelação torna-se mais clara. Vou dar aqui uns exemplos, né? Diz a história que Lutero, falando sobre o Apocalipse, dizia: nele eu não vejo nada além de bestas e dragões. Claro, Lutero estava há 300 anos ou mais, né? Mais de 300 anos de distância da nossa época de hoje. Então a maioria do Apocalipse não falava para ele mesmo. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, ele fala sobre os temas do tempo do fim, sobre o que há de acontecer nos últimos dias da história da Terra. E Deus não haveria de esclarecer todo o Apocalipse para Lutero, sendo que Lutero não enfrentaria a crise da besta, por exemplo. Então para que ele deveria saber tudo, né? Então ele recebe algo de luz, porém não tudo. E assim, no transcorrer do tempo, Deus vai dando mais luz. O mesmo ocorre conosco. Hoje nós haveremos de estudar novamente
a terceira trombeta do Apocalipse. Tema esse que nós já estudamos alguns anos atrás. Só que hoje nós havemos de vê-lo com um pouco mais de profundidade. E o que chama a atenção é a relação desta profecia com o nosso país, com o Brasil. Sabe que muitas vezes eu me questionava com Deus e falava, puxa Senhor, eu sei que o Senhor fala dos Estados Unidos na profecia, mas cada nação tem o seu lugar, porque em Atos capítulo 17 está dito que todas as nações, elas fazem parte do plano de Deus. Abram comigo lá em Atos capítulo 17. Isso é interessante nós avaliarmos, né? Toda nação tem o seu papel na história. Atos 17, a partir do verso 26. O apóstolo fala de Adão. De um só, de Adão, fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, olha que interessante. Aqui diz que Deus distribuiu as pessoas nas diferentes porções do planeta e ordenou desde antes os tempos e os limites de cada nação. Olha, quando ele fala os limites, tudo bem, alguém poderia entender, bom, Deus já conhecia o nosso mapa atual, certo? A quantidade de milhões de quilômetros quadrados que o Brasil teria, assim como também a Islândia teria. Só que além disso, Deus determinou também o tempo. Cada nação tem o seu tempo específico. Talvez alguém dissesse, como assim? Não, as nações existem e elas seguem. Não, não seguem assim. Existem civilizações que já desapareceram por completo. Elas tiveram o seu tempo de graça. Elas tiveram a sua oportunidade, tiveram o seu apogeu, ou seja, o seu tempo de poderio, de supremacia, mas elas demonstraram-se infiéis ao propósito que Deus tinha para com elas. E elas desapareceram. Babilônia, Medo-Pérsia, são civilizações desaparecidas, não existem como tais hoje, certo? Mesmo outras civilizações, os assírios desapareceram. Maias, astecas, né? Quantos foram? Interessante, Deus dá um tempo para cada nação. E para cada nação ele dá a oportunidade dela ter uma determinada expressão. Para que cada um seja testado, estando por baixo e estando por cima. E depois que cada um teve o seu tempo de prova, então o desfecho. E é com isso Deus quer ensinar que só a justiça exalta as nações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Assim também o Brasil, nos seus pouco mais de 500 anos de existência, tem o seu tempo de prova. O Brasil nunca foi a grande potência do mundo, mas ultimamente tem sido um grande foco, não é verdade? Desde a época do governo Lula, o Brasil passou a ter uma expressão no cenário internacional que não possuía antes. Era um país totalmente voltado para si, agora já não é assim. O Brasil é aquele que lidera a operação de auxílio ao Haiti, por exemplo. O exército brasileiro é o que faz a ocupação e faz hoje a força de paz, compõe a maior parte dela naquele país. Além disso, o Brasil é responsável por parte da articulação política para se estabelecer um bloco econômico, até pela sua posição natural de liderança e supremacia na região. Fruto disso, existe a CELAC, nós falamos sobre ela algumas mensagens anteriores, não foi? Um bloco de países que tem objetivos específicos e também, entre eles, o desejo de impor-se diante da comunidade mundial. O Brasil faz parte do grupo dos 20 países, né? Que também hoje passa a ser consultado
nas grandes deliberações mundiais e também faz parte do BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. São 4 grandes países também com influência. Além disso, cedia este ano a Copa do Mundo e em 2016 as Olimpíadas, os 2 maiores eventos esportivos do mundo. Hoje, agora vamos chegando mais aonde nós queremos, né? Existe também outro recurso que está se tornando cada vez mais estratégico no mundo, e o Brasil desponta como um líder natural neste novo setor. Alguns chamam este recurso como o petróleo do século XXI. Eu não vou falar dele agora porque eu gostaria de ler um pouco o Apocalipse antes, e aí nós podemos entrar nesta questão. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 8. Vamos falar dos juízos das 7 trombetas do Apocalipse. Existe uma relação entre as trombetas do Apocalipse e esta mudança de posição do Brasil nesse cenário político? Pode haver, pode haver. As trombetas, por natureza, são os últimos avisos de Deus para o encontro do seu povo com Cristo. A Bíblia ensina que lá desde a época do povo de Israel, as trombetas eram tocadas para conclamar o povo, quer para a guerra, quer para o encontro com Deus. Isso chamava-se a Santa Convocação. E a convocação se fazia com o toque das trombetas. Não existia rádio, não tinha alarme, né? Então tinha que ser com a trombeta. E o Apocalipse usa o símbolo da trombeta para nos dizer o seguinte: olha, vão acontecer algumas coisas e você, cristão, você deve entender estas coisas como um sinal de que Deus está conclamando você para o encontro final com Jesus. Quando você ouvir o toque da trombeta, você sabe, falta pouco tempo, você deve se apressar. Porque quando a trombeta toca, não há tempo a perder. Em Apocalipse capítulo 8, no verso 1, diz a Bíblia que, havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. João diz que viu os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Irmãos, é chamativo a Bíblia colocar que quando os anjos recebem as trombetas, alguém comparece diante de Deus e apresenta muito incenso junto com orações. Isso quer dizer que as orações estão chegando até o trono de Deus, certo? Ok? A Bíblia nos fala um momento onde isto aconteceu. Geralmente quando a Bíblia diz assim, as orações chegaram até Deus, é quando o povo de Deus está em muito sofrimento, está passando por muita dificuldade. Ocorreu isto, por exemplo, na época do Êxodo. O povo de Israel era escravo. E diz que o clamor do povo foi grande e o clamor chegou até Deus. Você que tem curiosidade, leia a história. Está no início do livro de Êxodo. O clamor do povo chegou até Deus. E aqui nós vemos algo semelhante, quer dizer, muitas orações chegando. Quem ora são os cristãos, são os santos de Deus. E se eles estão orando muito é porque eles estão precisando, certo? Estão passando por uma situação difícil. E Jesus apresenta o incenso da sua justiça junto com essas orações, pedindo a Deus que haja em favor dos santos. E a resposta de Deus vai ser, eu vou dar os avisos de que eles podem se preparar, porque o encontro com Jesus está próximo. Entendem? Não é à toa que certa vez, Jesus falando das profecias, ele disse assim, quando virdes estas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Apocalipse 8 nos leva justamente para este momento, um momento em que os santos orando e clamando
podem olhar para cima, porque agora virão os sinais finais da vinda de Jesus. Trombetas sempre foram avisos, e João, quando viu trombetas, obviamente já associou com isso, porque os levitas tocavam as trombetas para avisar o povo. Dependendo do toque, eles já sabiam qual era o aviso. Aqui diz, no verso 5, que o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Irmãos, a figura do incensário aparece no Antigo Testamento em várias ocasiões, mas em uma delas ela marca muita atenção. Por quê? Foi quando o povo de Israel estava em rebelião. Coré, Datã e Abirão tinham acabado de serem destruídos. Não sei se vocês se lembram como aconteceu. Eles se levantaram contra Moisés, foi? E aí aconteceu algo sobrenatural. A terra se abriu e eles foram engolidos vivos. E a terra se fechou. Naquela noite, o povo, em lugar de se arrepender e entender que eles tinham murmurado contra os instrumentos que Deus tinha escolhido, o povo, na verdade, começou a achar que Moisés e Arão eram culpados da morte dos rebeldes. E aí, no outro dia, eles saíram com como é que eu posso dizer, essa joia do pensamento popular, que na verdade de joia não tinha nada. Falaram assim: vós matastes o povo do Senhor. O que aconteceu? Começou a praga do Senhor dentro do acampamento. E muitas pessoas começaram a morrer. Diz que morreram 14 mil pessoas. Moisés disse para Arão: vai fazer intercessão, porque a praga já começou. Diz a história que Arão pega o incensário, enche ele com incenso e brasa do altar, e ele sai do santuário, presta atenção nisso, ele sai do santuário com
Alô? Teste, som. Continuando a leitura. Esse livro aqui, ele vai dizer aquilo que já tínhamos colocado pela Bíblia, né? Mas achei interessante a forma com a qual está escrita. Eventos finais, página 157. Os lugares vagos nas fileiras da igreja, né, serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 1/10. Há muitos com quem o Espírito de Deus está lutando. O tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que, agora, não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura. Seu coração compassivo se enternece, e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar, enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar. Será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Interessante. O tempo dos juízos destruidores de Deus. As 7 trombetas do Apocalipse são juízos terríveis, como nós havemos de ver. Juízos destruidores. Mas haverá uma separação. Assim como Arão estava entre os mortos e os vivos, Cristo estará intercedendo entre os mortos espirituais e os vivos. E ainda haverá oportunidade para alguns. Verso 6 de Apocalipse 8. Aqui a Bíblia diz que os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Eu não vou falar sobre o primeiro anjo, porque nós já estudamos em outras ocasiões, mas eu quero ir direto para o segundo e o terceiro toque de trombetas, verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. E morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus, das embarcações. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 1/3 parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Irmãos, entre os estudiosos das trombetas, existiam muitos que falavam que elas só poderiam ser simbólicas porque elas descrevem catástrofes tão grandes, de proporções tão gigantescas, que não seria possível serem juízos literais. Só que esses mesmos, eles rendem-se quando vem este último texto que nós lemos aqui, ou seja, que as águas ficaram amargas e muitos homens morreram por causa das águas, porque elas se tornaram amargas. Como é que vai se entender isso no sentido não literal, né? Assim como também na segunda trombeta, quando é dito que perdeu-se a 1/3 parte das embarcações, dos navios. Morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar. São estes alguns pontos, né, que aqueles que trabalham só com interpretação simbólica das trombetas de Apocalipse 8 têm dificuldade de responder, não conseguem responder na verdade. E não conseguem responder por uma razão simples. Embora a profecia tenha uma interpretação simbólica em determinados momentos, e acredito que aqui exista também uma aplicação simbólica, mas no seu devido momento, existe também, é inegável, uma aplicação literal destes textos, né? Isso transparece quando nós lemos aqui. E eu não quero rejeitar nenhuma nem outra. Nós temos que aqui absorver tudo que Deus quiser nos ensinar. Amém? Na segunda trombeta, João viu uma coisa. Ela parecia uma montanha grande ardendo em fogo. E ela caiu sobre o mar.
Uma montanha, ela tem alguns quilômetros de diâmetro e hoje os cientistas a chamariam de asteroide. Um asteroide médio tem de 10 a 20 quilômetros de diâmetro e se ele caísse no meio do oceano, nós teríamos uma catástrofe de proporções como as descritas aqui. É interessante, ontem eu estive acessando o site do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. E é interessante, eles até já têm um artigo colocado aqui, onde eles tiraram da NASA, inclusive, um estudo da NASA sobre impactos, e eles já colocam o seguinte ponto: e se um asteroide colidir com a Terra? Daí eles fazem todo um descritivo aqui, né, de quais são os mais perigosos, quais são os que podem estar impactando, o que vai acontecer em caso de um impacto, etc. e tal. É interessante que os organismos sérios de pesquisa científica, eles trabalham com a possibilidade real de um impacto. A propósito, em 2014, já passou um asteroide entre a Lua e a Terra. Interessante, né? Não faz muitos meses. E esse asteroide só foi identificado depois que ele já tinha passado pela órbita da Terra. Né? E dizem-se assim, puxa, mas tem o Hubble lá fora, tem tantas estações, como é que eles não conseguem ver? A explicação que eles dão é, a maioria das estações de observação está no hemisfério norte. E então eles não têm hoje uma quantidade de equipamento no hemisfério sul observando esta outra face do céu. Assim sendo, eles não têm hoje como identificar todos os objetos que estão em órbita ou em rota de colisão com a Terra. E aí, irmãos, nós vemos a impossibilidade do homem para prever todas as circunstâncias. Mas chama atenção um outro detalhe. A NASA lançou um desafio, e eu não sei se vocês todos sabem desse desafio. O desafio que ela fez foi para que astrônomos amadores no mundo inteiro pudessem estar direcionando seus telescópios para o espaço e auxiliando eles na identificação de corpos celestes que podem estar em rota de colisão com a Terra. Interessante isso, né? A NASA pedia auxílio para astrônomos amadores, mas aconteceu. E é meio recente. Sabe, irmãos, toda essa preocupação, ela não teria razão de ser se de fato a única possibilidade de um asteroide colidir conosco fosse lá em 2084 ou 2200, como anuncia-se por aí. Se a possibilidade fosse tão remota, eles não estariam tão preocupados em fazer o monitoramento. Existe sim a possibilidade real de um impacto. E a Bíblia nos fala sobre isso. Agora, se vocês notaram bem o texto da segunda e da terceira trombeta, vocês vão ver que ambas têm relação com o impacto, porém em locais diversos. A segunda trombeta fala que uma montanha ardendo em chamas caiu sobre o mar. Consequência, vai gerar um grande tsunami, etc, etc, etc. Mas vamos nos ater agora à terceira trombeta. Disse que a terceira trombeta era a queda de uma grande estrela e essa estrela ardia como uma tocha. Eu quero agora fazer um comparativo, tá? João viu os dois eventos. Na segunda trombeta, ele vê o que ele acha uma grande montanha. O asteroide não tem uma luz própria, certo? Ele é uma pedra opaca. Então, quando ele vem, quer dizer, ele se encandece, ele começa a pegar fogo por causa do atrito com o ar, quando ele vai rompendo a barreira da atmosfera, e aí ele parece uma pedra pegando fogo. No caso da terceira trombeta, João não vê o mesmo evento. O objeto que vem já é brilhante. Ele assemelha a uma grande estrela. Claro que não é uma estrela de verdade, meus queridos, porque se fosse uma estrela, a Terra ia ser simplesmente... ela ia desaparecer, tá? Porque as estrelas são, em geral, muito maiores do que o nosso planeta. Mas existem corpos luminosos que dão a semelhança de algo como tocha, que eles têm uma cauda, e são bem menores do que o planeta Terra. São cometas. E é clara a distinção dos objetos vistos na segunda e na terceira trombeta. Não são a mesma coisa. Um parece uma montanha, outro parece uma estrela. Um brilha muito mais que o outro. O da terceira trombeta brilha mais do que o da segunda trombeta.
E o único objeto espacial que conhecemos que se assemelha a isso é um cometa. Aqui é dito que ele caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Sabe, irmãos, eu lembro que quando estivemos transmitindo esta série, há alguns anos atrás, ainda não me era claro exatamente aonde este cometa poderia cair. Aqui dizia que ele cairia sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Bom, quando fala de impacto no mar, você fala, bom, sei lá onde ele vai cair, mas vai ser no mar. Pronto, já está definido. Agora, quando vai cair sobre os rios, pode-se dizer assim, bom, rios existem no planeta inteiro. E se vai cair sobre a terça parte dos rios, como é que vai ser? Porque, afinal de contas, a terça parte dos rios é como se eu pegasse os rios e dividisse, né, em 3. Será que esse asteroide esse cometa vai se dividir e cair um pedaço em cada lugar? João fala de um impacto só. Ele não fala de vários impactos. Um impacto atingindo a terça parte dos rios e as fontes das águas. Aí, irmãos, as coisas aos pouquinhos começam a fechar, né? Eu quero trazer para vocês uma notícia que tirei da agência EFE Notícias, F. A notícia vem do Banco Internacional de Desenvolvimento, segmento Agricultura. Título da matéria: América Latina pode se tornar grande celeiro da humanidade, diz o vídeo. Aí vem para o argumento que encontra-se aqui. Com cerca de 1/3 da terra arável e da água doce do mundo, 1/3 da água doce do mundo, a América Latina pode se converter em um futuro próximo no grande fornecedor global de alimentos, segundo um relatório publicado nesta quarta-feira pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pela Global Harvest Initiative, etc, etc, etc. Aí eu tenho esta outra informação aqui do site do Banco Mundial, worldbank.org. A América Latina é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo e é dona de nada menos do que 1/3 das fontes de água do mundo. A América Latina é dona de 1/3 das fontes de água do mundo. Olha que interessante. Ok, bom, mas a América Latina vem desde o México até o Brasil, só que tem um detalhe. No México falta água. No México falta água. No Nordeste do Brasil também falta água. Onde está então essa água toda? Hã? Eu acho que agora as coisas começam a cair por eliminação. Vamos ler aqui. Essa outra notícia. A bacia amazônica, vamos falar agora sobre o Amazonas, é a maior bacia hidrográfica do mundo. Cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e tem 1.100 afluentes, rios. Seu principal rio, o Amazonas, corta a região para desaguar no Oceano Atlântico, lançando ao mar cerca de 175 milhões de litros de água a cada segundo. Países da região amazônica: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. 8 países. Agora vamos lá, irmãos. Qual é a possibilidade do impacto desse ocorrer, então, no Brasil? Ela não é totalmente remota, não é verdade? Não é totalmente remota. Bom, se nós não soubéssemos de nada, se a Bíblia não falasse que ele cairia, que o cometa cairia sobre a terça parte dos rios, nós poderíamos dizer, bom, a probabilidade de o cometa cair no Brasil é igual à probabilidade de ele cair em qualquer outro país da Terra. Certo? Ressalvado o tamanho de cada país. Certo? Porque é proporcional à área. Agora, quando, aqui diz, vai cair sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. Eu vou ler para vocês aqui o que é considerado fonte de água para nós. Tá? Diz assim:
A maior parte de água doce do mundo, cerca de 10 milhões de quilômetros cúbicos dela, fica em aquíferos subterrâneos, ou seja, lençóis debaixo da terra. O restante vem de chuvas, 119 mil quilômetros cúbicos. Ok, mas chuva é em qualquer lugar. Reservatórios produzidos pelo homem, 5 mil quilômetros cúbicos. Lagos, 91 mil quilômetros cúbicos. Rio, 2.120 quilômetros cúbicos. Chuvas. Bom, um dos lugares onde mais chove é na região amazônica. Rios. O rio Amazonas transporta o total de 20% da água doce somada de todos os rios do mundo. Interessante, né? Outro detalhe. O Brasil possui o maior aquífero de água doce do mundo, o maior reservatório de água doce do mundo, que é chamado Aquífero Guarani, o qual, a propósito, passa embaixo do solo paranaense também. Nós estamos muito próximo do limite do Aquífero Guarani, que fica a cerca de 1.000 metros de profundidade na terra. E esse aquífero também, ele passa pelo Paraguai, pega um pouco da Argentina, da Bolívia, né, está nessa região aqui. Lá em cima nós temos a Amazônia. Se nós vamos falar de terça parte dos rios, nós vamos olhar para a região amazônica. E se nós vamos falar de fonte das águas, também nós estamos inseridos, nós não estamos fora. O Brasil é considerado por algumas vertentes de pensamento como o país das águas. E ele é o país com a maior disponibilidade de água doce do mundo. Ele tem cerca de 12% da água doce superficial do planeta Terra. 12% dela corre nos nossos rios. Agora nós vamos começar a costurar tudo que estivemos trazendo aqui. Parece que foi tudo jogado assim, né? Mas tudo tem o seu propósito. Nós começamos a mensagem lendo em Atos que Deus deu a cada nação um tempo. Deus permitiu a cada nação ter o seu apogeu, para ver se eles iriam buscar a justiça, para ver se eles iam andar em harmonia com o que Deus desejava. Para ver se o país, se a nação cumpriria o propósito que Deus lhe designou. O Brasil agora está tendo a sua oportunidade. A pergunta é, como é que ele está aproveitando esta oportunidade? O que é que nós temos visto, meus queridos? Carnaval? Manifestações? Quebradeira? Certo? O que mais? Corrupção? Não é assim? Irmãos, vamos ser assim, imparciais. Deixar o sentimento nacionalista de lado e avaliar segundo o parâmetro da lei de Deus. Será que o Brasil tem aproveitado a sua oportunidade? Como é que está o legislativo? Como é que está o judiciário, o executivo? Irmãos, então, nós já temos em nós mesmos, ou seja, avaliando o nosso próprio país, nós temos a evidência de que os juízos de Deus se aproximam deste país. Por quê? Porque ele está tendo oportunidade, porém a oportunidade não está sendo aproveitada como Deus esperava. Deus queria que este país aproveitasse a oportunidade para que, através dele, o conhecimento dele, de Deus, fosse disseminado a toda a terra. Claro, porque se aqui se aplicassem os princípios de justiça, porque se aqui se julgasse a causa do pobre, porque se aqui se banissem coisas como mensalão, porque se aqui houvesse probidade administrativa, se aqui houvesse honestidade, retidão, falta de promiscuidade, então o mundo teria um conhecimento de Deus por meio do nosso país, certo? Agora, se tudo que esse país vender, ou a maioria do que ele vender for o divertimento, o prazer, a sensualidade, né? A ociosidade, então, meus queridos, nós teremos falhado na nossa missão. E tendo falhado na missão como país, os juízos de Deus cairão aqui tão certamente como a Bíblia diz que cairão sobre os Estados Unidos da América. E aí não é de nada estranho ver
a profecia apontando a queda do cometa sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Sabe, irmãos, há uma década atrás, eu me lembro de ter lido um livro, e embora esse livro dissesse que tudo que estaria ali era ficção e nada tinha a ver com a realidade, aquilo me chamou a atenção por uma razão. Aquele livro foi escrito por alguém que certamente adorava o diabo, porque no meio do livro ele dizia que Lúcifer era Deus, mas ele não quis ser chamado assim. Então, não precisa ser muito sábio para ver quem que aquele escritor servia. Mas aquele escritor, o que ele descrevia no texto era... Ele usava a Bíblia, justamente o capítulo das trombetas, e aí ele descrevia a queda de um corpo celeste na Terra. E dizia que esse corpo celeste passava e arrasava com a Amazônia. E aquilo ficou, e agora essa semana eu meditando, eu me lembrei daquele livro, e eu falei assim, não é nada sem causa. O que eu vou falar aqui, ó, você que me assiste no vídeo, você pode achar que é um absurdo. O que eu posso dizer para você é o seguinte, muitas vezes, tá? O pensamento espiritual, ele pode parecer completamente absurdo. Eu vou concordar com você. Só que eu só te daria o seguinte conselho. Dê para você mesmo o benefício da dúvida, ok? O que você vai escutar agora, em vez de você só rejeitar e falar assim, não é, você coloca em alguma parte aí na tua mente, armazenado numa gaveta, e fala assim, bom, deixa o futuro mostrar, ok? Quem sabe você vai ter uma surpresa. Satanás, ele é um estudante das Escrituras Sagradas, em especial das profecias. E nós não podemos esquecer que ele conviveu com Deus muito tempo. Né? Aquele servo dele, chamado Raul Seixas, o que dizia? Eu nasci há 10.000 anos atrás, não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Quem que deu essa letra para ele, meus queridos? Né? E aí, sabe, meus queridos, uma pessoa que esteve ali, ele não conheceu a Deus como nós, só pela escrita. Ele via a Deus. Então, quando Deus manda uma mensagem aqui, é possível que ele tenha alguma capacidade de interpretar. E quando ele vê que alguém o serve de maneira especial, ele revela mesmo acontecimentos não cumpridos, para que essa pessoa continue mais firme ainda no caminho da rebeldia. Não existem tantas pessoas que dizem, não, nós somos iluminados, que os espíritos nos iluminam, e às vezes contam coisas que acontecem mesmo. Quer dizer que o diabo sabe o futuro? Não sabe. Não sabe o que vai acontecer no próximo segundo. Só que ele estuda a Bíblia, e mais do que muitos de nós. E aí, sabe, irmãos, eu fiquei meditando naquilo e a coisa foi fechando e eu falei, puxa, olha lá, olha o que está preparado para nós. Irmãos, vocês já consideraram a possibilidade de um cometa bater na região da bacia amazônica? E se ele bater naquela região, quais serão as consequências? Bom, de forma geral, os cientistas dizem que, em caso de impacto no continente, uma área de 300 quilômetros de diâmetro em volta do impacto, ela vai desaparecer instantaneamente, por assim dizer, a destruição total. Então, hoje, eles estão reclamando por causa do desmatamento da Amazônia. Isso não vai mais ser uma pauta, certo? Porque as árvores serão simplesmente destruídas. Quem tem curiosidade de saber como será isso, pesquisa na internet pelo seguinte nome, Tunguska, T-U-N-G-U-S-K-A, ok? Isso é um acontecimento que ocorreu lá pelos idos de 1900, próximo de 1910, quando um corpo celeste, ele foi destruído um pouco antes de impactar na Terra. Ele foi destruído em cima do território russo. E aí vocês vão poder ver as fotos das árvores, como é que ficaram. Parecem só o palitinho de fósforo assim, né? Não ficaram nem os galhos. Folhas, então, parece que elas nunca tiveram. Então, irmãos, vocês comecem a imaginar o que há de acontecer no caso do impacto desse. E aí é que diz que as águas vão se tornar venenosas. Claro, porque, imagina,
com o impacto, gases venenosos e todas aquelas substâncias tóxicas que podem compor o núcleo do cometa, e mais aquelas que vão ser liberadas por conta do impacto, porque quando ele vai ferindo ou avançando pelas camadas de solo, ele certamente vai rompendo algumas proteções naturais que a Terra tem. Como assim? Existem camadas na Terra que possuem substâncias tóxicas. E elas são autoprotegidas por camadas de rochas e por outras coisas. E na medida em que algo rompe essas camadas, começa a haver uma mescla, uma mistura. Então, não só os rios vão sofrer, como os lençóis freáticos. Outro problema. Eu não sei se vocês sabiam, mas o rio Amazonas, desde que ele sai da Cordilheira dos Andes, isso quer dizer, muito antes de chegar no Brasil, até a sua foz, o desnível dele total é de apenas 200 metros. Isso quer dizer que o desnível dele a cada quilômetro é cerca de 4 milímetros. Quase nada. A água só vai porque é muito volume de água, por isso que ela avança. Agora, no caso do impacto, o que a pedra faz? Ela fura. Então ela vai formar um baita de um poço. E aquele poço vai ser uma fonte de coisas contaminadas. E o que ele vai fazer com o curso natural do rio? Irmãos, sabe-se lá para onde vai essa água, certo? Qual vai ser o tamanho da área inundada? Nós não sabemos. Quem sabe o Brasil há de perder um estado? Não se tem ideia da dimensão da catástrofe. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus nos aconselha no seu sermão profético a sairmos das grandes cidades porque elas serão atingidas por muitos juízos. Eu conversava com um irmão que esteve conosco, até já esteve pregando aqui, irmão Luciano, morou em Manaus um tempo. Me comentava um pouco sobre como andam as coisas por lá. Nas cidades grandes as coisas não andam nada bem. Cada vez mais a injustiça, graça, ela aumenta. A violência também. A intolerância, a falta de amor. E todas estas coisas amadurecem as cidades para a destruição, para os juízos de Deus. É interessante, irmãos, porque não é incomum nós vemos nos noticiários televisivos escândalos por malversação de recursos na região norte do país, em especial no Amazonas. Não é verdade? Quer dizer que só lá tenha problemas? Não, claro. Todos os lugares do Brasil têm problema. Todos. Mas, talvez as notícias estejam dando para nós alguns sinais. Como o termômetro mede a febre. Certo? Então, irmãos, nós estamos nos aproximando de um tempo solene. E o Brasil amadurece para a destruição a passos largos. Ora, irmãos, podemos falar da Copa. Quem dentre a população não diz que houve superfaturamento? Quem não diz? Sabe aquelas verdades que dizem, todo mundo sabe? Não é verdade? E não é nem as más línguas que falam, agora já são até as boas que falam também. Então, irmãos, a malversação de recursos, o julgar mal a causa dos ímpios. Veja, por exemplo, nessas notícias constantes que tem do mensalão, o fulano, ciclano, beltrano, quem roubou, quem fez tudo que era errado, aí ele tem a segunda, a terceira, a quinta, a sexta instância. Estou exagerando até, certo? Para ainda recorrer, para não ser condenado, para achar alguma brechinha para continuar livre. Embora tenha prejudicado milhões de pessoas. Quantos velhinhos, talvez, irmãos, estão com problemas porque a sua aposentadoria não teve o reajuste que deveria? Pessoas, às vezes, que contribuíram durante décadas. E onde está o dinheiro dessas pessoas? Está na mão desses. É justo? Sabe, Deus faz justiça e os juízos de Deus serão juízos retributivos. E aqui, veja, eu não faço discurso político, eu não estou defendendo o político A, B ou C. Estou pregando a lei de Deus. Quem obedece é aprovado por ele. Quem não obedece, não é. Não importa o cargo que você tenha, meu querido. Eu não sei quem é você que está assistindo. Eu sei de uma coisa. O mesmo Deus que governa a minha vida é soberano da tua. É a Ele que você vai prestar contas. Por isso, procure andar no bom caminho.
Certa vez Deus levantou alguém para dizer, né, para os soldados, olha, fique contente com o teu soldo. Se você é policial, para de abordar as pessoas na rua e ficar achando motivo de puxar um dinheiro. Se você já algum dia caiu nessa prática, que abandone essa prática. Porque o povo sabe que essa prática existe. Eu não vou dizer que todos façam, mas que alguns fazem, fazem. Então, sabe, ou nós vamos andar em honestidade e justiça, ou nós nunca entraremos pelos portais do céu. E para Deus, não tem presidente, não tem delegado, não tem prefeito, não tem deputado, não tem governador, não tem imunidade parlamentar, não tem dupla nacionalidade que salve ninguém. Para Deus, todos são filhos. Filhos que vão ser julgados por Ele. Não haverá favorecimento. Sabe, irmãos, hoje nós decidimos o nosso amanhã. Talvez você esteja ouvindo este sermão e fala, poxa, bem que o pastor podia estar lá e era na Assembleia Legislativa falando, porque falar para mim, quem que sou eu? Não posso fazer nada. Na verdade é o seguinte, Jesus disse uma coisa. Vamos lá para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus, versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Sabe, ontem eu fui cortar cabelo, aí vi lá uma revista, título, Propina na Petrobras. Então, que na nossa empresa não haja propina. Nós vamos ser o sal da terra. Nós vamos ser a luz do mundo. Ah, mas o meu vizinho recebe a propina. Então, que nós não sejamos aqueles que recebem a propina. Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Ah, mas todo mundo vende sem nota. Todo mundo compra sem nota. Todo mundo, vírgula. Eu não. Não é assim? Eu não. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Ah, mas sabe o que é? Eu quando vejo uma coisa assim, está dando sopa, eu pego, ninguém está vendo, tal, mas Deus está vendo. Ah, mas se eu não fizer isso, não vou conseguir viver. Deus sabe que eu tenho conta para pagar, eu tenho filho. Ele sabe mesmo, não sabe? Quem é o dono do ouro e da prata? Deus. Satanás diz para nós assim, se você quiser viver nesse mundo, tem que me servir. E o crente vai dizer, não tenho não, em nome de Jesus. Amém? Amém? Não tenho não. Não tenho nenhuma parte com você, diabo. Amém, Senhor. Na minha casa você não entra. Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Sabe? Irmãos, nós temos que fazer a diferença. José era um preso, mas ele fazia a diferença. Ele era o sal da terra. Ele era a luz do mundo. E quando Deus viu que ele era uma luz suficientemente boa, que ele era uma luz suficientemente grande, que realmente ele poderia contar com José, por causa da sua fidelidade, Deus falou, então vem cá, José, vou colocar você lá no governo, tá? Porque eu quero que as pessoas me conheçam. Não é porque eu quero que você seja rico não, José. Não tem nada a ver com isso. Riqueza eu vou te dar lá na eternidade, tá bom? Lá vai ser sua para sempre. Mas aqui, eu que preciso que você me represente. Sabe, cada um de nós tem a sua esfera de influência. E não adianta, sabe, as pessoas falarem de todas as más práticas e a gente dá aquele sorrisinho maneiro. É mesmo, né? É mesmo nada, não é mesmo não. Tá errado. Tá errado, errado é errado. Outro dia eu recebi um convite de um pastor
até como pessoa gosto dele e tal. Ô pastor, é o seguinte, nós vamos ter um evento ali com o pastor fulano de tal, que é político e tal, que o pastor inclusive está nos ajudando muito e tal, aí queria que você viesse, claro que tem alguma orientação política, mas não sei o quê. Eu falei assim, pastor, olha, não me leva a mal, mas é o seguinte, eu não tenho nenhuma intenção política, né? Eu não tenho nenhuma relação com a política. Então assim, o senhor não me leve a mal, mas assim, eu não... Se é para eu ir lá compartilhar a palavra com você, com a tua igreja, a gente ajudar e tal, amém, estou à disposição. Agora, contrapartida política, pastor, não tem nenhum interesse. Olha, não vou falar nada do político que o senhor está representando, tá bom? Quem sou eu para julgar, para falar bem ou mal, ok? Mas não é aquilo para o qual eu fui chamado. Fui chamado para pregar o evangelho, não é para ser eleito. Né? Sabe, meus irmãos, nós precisamos ser o sal da terra. Não podemos ser os mercadores, aquele que advoga em causa própria. Ou nós somos de Deus ou nós não somos. Porque se nós formos como todos os outros, nós somos o sal que perdeu o sabor. Você está num lugar, ninguém nem nota que você é cristão. Não pode ser assim, irmãos. Sabe, deve ser diferente. O apóstolo Paulo fala como deve ser. Abram lá comigo em Romanos, por gentileza. Romanos, capítulo 16. A partir do verso 19. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Ele não mencionou a pregação. Ele não falou, quanto ao que vocês falam, todos sabem, não. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Testemunho. Comprazo-me, pois, em vós. Quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Amém? Amém? Amém. Irmãos, finalizo com o que Paulo disse a eles. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Que assim seja, meus queridos. Que nós sejamos o sal da terra. Ainda que poucos aqui, Deus pode fazer com que a nossa obediência seja o sal para uma nação. Nós podemos fazer a diferença, desde que nós sejamos fiéis. Tão fiéis à bússola, tão fiéis ao dever, como a bússola o é ao polo. Que esta seja a realidade em cada um de nós. Quem deseja dizer ao Senhor, Senhor, eu quero ser o sal da terra. Amém. Glória a Deus. Que assim seja com todos. Vamos nos ajoelhar, orar a Deus, pedir que Ele cele esta decisão. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela revelação da tua palavra, mas ao mesmo tempo, ó Deus, te pedir por esta nação. Amém. Nesta época em que esta nação recebe a sua oportunidade diante do mundo, coisa que nunca ocorreu, Senhor, em mais de 500 anos de história. Senhor, que esta oportunidade possa ser aproveitada, Senhor, da forma correta. Se não por aqueles que governam a nação, por qualquer razão, ou porque não escolheram a Ti. Mas, Senhor, que hajam pessoas neste país que façam a diferença. Amém. Senhor, nós somos poucos, nenhum de nós tem cargo político, nós não somos ricos, mas nós queremos ser o sal da terra. Amém. Nós queremos ser aqueles, Senhor, que dão testemunho de que andam com Cristo. Ajuda-nos, ó Deus. Para que, sendo possível, Senhor, por nossa influência, os teus juízos sejam retardados. Amém. E muitas almas possam conhecer a verdade. Amém. Senhor, a tua palavra é certa e se cumpre. Se o Senhor determinou de que os juízos hão de vir, é porque o Senhor sabe até onde a impiedade há de chegar. E certamente os juízos serão também uma manifestação da tua misericórdia.
quer para os culpados, quer para os inocentes. Nosso Deus, mas pedimos, Senhor, que até lá, abra as portas para que trabalhemos, Senhor. Amém. E todas as almas sejam advertidas e possam escapar, se desejarem, dos teus juízos. Amém. Pedimos, Senhor, que nos acompanhe, nos guie durante este esforço evangelístico, em especial nesta época de Copa, Amém. mas não apenas agora, Senhor, que permaneçamos fiéis no dever até o final. Amém. Abençoa todos que nos assistem no vídeo, que no local onde estão, Senhor, também possam ser a luz do mundo, o sal da terra. Abençoa o Senhor, mesmo aqueles que hoje não têm o privilégio de congregar com irmãos, que estão sozinhos, Senhor, nas suas cidades. Ó Senhor, que os teus santos anjos sejam as suas companhias. Amém. E isso até o momento em que o Senhor congregar a eles pessoas que também desejam fazer a tua vontade. Amém. E que assim seja, ó Deus, para a honra e glória do teu nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Atenção você que nos assiste pelo vídeo. Se alguns pontos não ficaram tão claros, convidaria você que assistisse novamente a mensagem, para que o princípio do que foi passado fique. Acredito que Deus tem um propósito com esta mensagem e que Ele possa cumpri-lo na tua vida. Seja você um divulgador desta verdade, esta verdade que não é pregada em outros lugares, mas aqui você tem acesso a ela. Então, faça o que Deus espera de você, porque certamente Deus há de recompensá-lo justamente quando você entrar pelos portais do céu. Quero te convidar para o nosso próximo encontro. Ele será na quarta-feira, a partir de 8h20 da noite, o horário de Brasília. Você está convidado para se conectar no canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Ou então, você acessa o nosso site, advertenciafinal.com.br. Espero que estejamos juntos na próxima oportunidade, estudando a Palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Que Deus te abençoe grandemente e faça um reforço. Se você quer trabalhar para Jesus, entre em contato conosco. Está aqui o materialzinho da Copa para você entregar para quem precisa. Nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Manda um e-mail para nós e peça a publicação Apito Final. Deus te abençoe e até a próxima.